Olá, hoje eu vim compartilhar com vocês um pouco do esclarecimento sobre dúvidas que muitas pessoas perguntam e falam. Muitos dias, como que eu poderia escolher esse pai se ele foi tão covarde muitas vezes, me abandonou ou abusou de mim, judiou? Então, tem todo tipo de questionamento. Então, assim, estudando, pesquisando e recebendo a orientação dos mentores, então eles esclareceram assim, o que é uma família. Então, antes de reencarnar, aquele espírito, ele se reúne com a sua equipe espiritual e o seu tutor kármico, que ele está ali para orientar. Então, ali se une todos os espíritos que vão ter contato nessa encarnação. E muitas vezes a gente não vai reencarnar com os amigos, nós vamos reencarnar com aqueles que tivemos algum embate em algumas das nossas reencarnações. Então ali decide quem vai ser quem. Então, um exemplo, se numa vida passada sua, o seu pai de hoje era seu filho e você abandonou ele, então você vem, talvez, para passar pela mesma experiência. Não é que é obrigatório, não é que fala assim, não, você vai ter que passar por essa experiência, mas que a gente já sabe que a gente pode passar. Não é que eu devo passar, mas que eu poderei passar por aquela experiência. Isso pode ser um abuso, pode ser um abandono. Então, tudo isso já vem estipulado lá no seu contrato de alma. Então, por que eu insisto tanto que as pessoas façam esse contrato de alma? Porque ali está todas as respostas que você precisa para entender a sua trajetória de vida. Então, ali está estipulado como será o relacionamento com seu pai, com a sua mãe, com a sua família, com avós. No campo profissional também a gente vem com acertos a ser feito entre funcionário, empreendedor. Então, depende da posição que eu vou ocupar ali naquele campo de trabalho. Também ali vem acertos a serem feitos. Então, muitas vezes, aquele pai que abandona o filho ou que é muito agressivo, que abusa do filho com palavras, com pancada, que é quando se fala em abuso, as pessoas já pensam logo que é na parte sexual. Tem também. Mas os maiores abusos estão na palavra. O xingamento, depreciar aquela criança, humilhar ela. Então, tudo isso vai fazendo com que a gente vá guardando aquela impressão. Então, aquelas impressões, elas ficam na nossa consciência infantil, que hoje se fala criança interior. Mas está ligado à criança. E a criança, ela passa e vai pegando todas essas impressões de briga, de desentendimento, tudo que a gente vivencia na nossa infância fica impresso nessa consciência infantil. E a gente vai carregando isso. Aí, às vezes, o pai vai embora, briga, ou mesmo não assume a gravidez. Então, a gente cria dentro de nós uma carência
porque não recebeu o afeto daquele pai. Mas só que a gente não lembra que aquilo foi um acerto, que poderia acontecer. Só que como nós não temos conhecimento, nós vamos ali criando ódio, raiva daquele pai, porque ele nos abandonou, ele não nos assumiu ou abusou. Então tudo isso vai quebrando a pureza e a inocência dessa consciência infantil. E aí, quando a gente cresce, a gente começa a usar uma máscara para agradar e receber um pequeno olhar, um pequeno carinho. E aí nós vamos levando a vida nessa dependência emocional, nessa carência. E aí nós vamos até desperdiçando a nossa vida. Esses dias eu gravei um áudio falando do dinheiro e tempo de vida. Porque aqui na Terra tudo é troca. Então, quanto tempo você desperdiça da sua vida tentando agradar o outro, tentando atrair o amor do outro? Mas isso é a sua criança que busca, às vezes, aquele olhar do pai, aquele carinho do pai que não teve. Então ela começa a buscar no outro. E ela vai criando essa dependência emocional para tentar atrair a atenção do outro. E com isso nós vamos inutilizando o nosso tempo de vida. Então, o que dá em troca? O que você dá em troca de tudo isso? A sua expectativa, aquela força que você faz para agradar o outro, mesmo estando desagradando você. E esse estado de dependência vai tornando o ser humano prisioneiro, dependente dessa migalha que o outro pode oferecer, e isso vai gerando raiva. E essa raiva se volta contra a gente mesmo. Porque, de uma certa forma, é como se a gente estivesse vendendo a nós mesmos, em busca da migalha que o outro dá. Então, o que a gente tem que fazer? Parar e analisar. Por que eu vim nessa família? Por que eu tive que passar por tanta dor e sofrimento? O que está por detrás de tudo isso? Quais foram os acordos que eu fiz? Porque eu que estudo o contrato de alma, então o que eu vejo? Que o que a gente é hoje é o reflexo daquilo que nós fomos ontem. E se a gente quer ter uma outra encarnação melhor, nós temos que melhorar hoje. Porque está atrelado aquilo que eu fui, aquilo que eu sou hoje e aquilo que eu vou ser amanhã. Então, nós temos que olhar para nós e ver o nosso valor e não reclamar tanto. Se naquele momento meu pai foi embora, é porque é o que ele podia fazer. Só que quem vai responder pela responsabilidade não cumprida é ele e não nós. Então eu vou responder por mim. Porque assim, quando Deus permite esse agrupamento de espírito para que eles se unam, porque Ele quer que através do amor possamos curar tudo aquilo que nós acarretamos em outras existências. Porque somente o amor é o maior antídoto que nós temos.
E nós viemos aqui para aprender isso. Aprender a ter essa compreensão, aprender a entender a dor nossa e a dor do outro. E como que a gente pode melhorar nisso? Através do autoconhecimento. Então, quanto mais você vai se aprofundando em si mesmo, quanto mais você vai em busca do autoconhecimento e a espiritualidade também, porque não basta só, porque o autoconhecimento, como é que ele vem? Primeiro, a gente recebe a informação, aí aquele conhecimento vai trazer para nós uma mudança, em que eu começo a mudar e, consequentemente, eu me transformo. Porque a mudança, tudo que é mudança, vai mexer com as coisas. Então, imagine, eu vou mudar, eu tenho que tirar tudo do lugar. Então, o conhecimento vem para nós para isso. Por isso que quando eu faço o contrato de alma, eu já coloco lá o lado luz e o lado sombra, que é para a gente prestar atenção, porque o que mais derruba a gente é essa sombra, porque nós somos luz, nós somos a consciência divina de Deus, que é a essência do amor, mas está encoberto pela escuridão. Por que tudo isso? Pela a nossa consciência envenenada de tanta dor e sofrimento que a gente passa. Então, no vídeo que eu coloquei lá falando do dinheiro, eu falei daquilo que a gente deixa um rastro de destruição por onde a gente passa, porque contamina tudo. Imagine dentro de uma casa aonde essas consciências envenenadas espalham esse vírus de veneno em todos os lugares. Imagine como que é uma família nesse estágio. Então, por isso que nós viemos com essas pessoas para entender o que é o amor, principalmente o amor incondicional. Porque o que é o amor incondicional? É aquele que não exige nada em troca. É aquele que ama o outro independente do que ele é, independente do que ele vai fazer para você. Apenas comece a olhar com mais carinho para aquelas pessoas, porque também eles estão iguais a você. Porque isso não é você, não sou eu, não é o outro. Todos nós passamos por essas experiências. Agora vamos ficar culpando os nossos pais ancestrais? Não. Porque quem tem o conhecimento agora somos nós. Eles não tinham essa facilidade que nós temos agora, de buscar, de fazer, de entender quem nós somos. Então, você que tem filho pequeno, ou você que vai ter filho, lembre-se disso. Deus coloca essas almas em nossas mãos para que a gente devolva a eles melhores. E a gente não ensina batendo ou gritando. O maior ensinamento que nós podemos dar para os nossos filhos são exemplo. Então, nós temos que ser melhor a cada dia para que eles olhem para nós e também vá nessa busca de melhorar. Então, o que eu te convido, faça o seu contrato, entenda o que você pode fazer, porque assim você irá auxiliar aqueles que estão do seu lado. Então, não espere para os outros, olhe para você. É isso que eu queria compartilhar com vocês, para não ficar um áudio longo.
E, assim, alertar, enquanto continuarmos buscando fora, projetando nossas carências no outro, exigindo que ele faça aquilo que queremos que ele faça, enquanto não curarmos nossas feridas infantis através do autoconhecimento, seguiremos procriando a nossa ignorância através dos nossos filhos. Então, pense nisso e analise o que você pode contribuir para melhorar os seus filhos. Um grande abraço a todos.